Bom dia a todos. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Lu. Ah, que bom dia, estão me ouvindo? Gente, só para mim ficar tranquila aqui, tem alguém do terceiro período que já esteja aqui conosco? Tem, acho que do segundo período. Aqui estou admitindo, porque eu tenho que admitir cada um de vocês aqui. Sejam bem-vindos, bom dia. Aqui, ótimo. Deixa eu dar meu bom dia para a Aline, para a Bia Mazala, Bia Rocha, Fabiane Frade, Glenda, Ellen, João Pedro, Leandro, Marcelo, Melina, Patrícia. Temos um usuário desconhecido e a Vitória. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a vocês. Eu vou dar uns avisozinhos aqui, porque por esse link, né, que agora a gente está entrando diretamente pelo AVA. Então, vocês entram e eu tenho que admitir, tá vendo? Então, é por isso, aí eu tenho que clicar aqui. Aí, Lívia, bom dia a todos. Brenda, sejam bem-vindos. Que bom. Eu até, viu, gente? Eu peço desculpa, ontem eu enviei um link, hoje eu enviei no outro. É porque eu só consigo fazer o teste no próprio dia da aula. Então, o link que foi gerado semana passada, eu fiz o teste hoje cedinho, 6 horas da manhã, e vi que ele não estava funcionando. Então, aí eu gerei um novo link, tá bom? Foi por isso que eu agora de manhã tive que enviar esse novo link para vocês. Então fico agora mais tranquila, minha vizinha Brenda já está aqui. O terceiro período foi avisado, né, Brenda? Bom dia, tá joia? Bom dia. Foi Bom, sim. que bom, obrigada, viu, Brenda? É porque Enviei lá daqui a pouquinho realmente estão entrando. tá ótimo. Então tá, então não é por causa de falta de aviso, né? Às vezes é uma cama que tá pedindo um aconchego maior. Mas é por isso, tá? Igual que eu tô admitindo vocês. É por isso que no final eu gerei um link, tá? Agora cedinho, justamente por causa do teste que eu fiz e pra gente evitar de vocês ficarem tentando e não dar certo, tá bom? Sejam bem-vindos, deixa eu falar com vocês. Gostaria de saber, porque semana passada nós fizemos, né? O sorteio dos temas do trabalho. Se porventura tiver alguém que estiver ainda fora de grupo, não deixem, tá, de sinalizar para não ficar para a última hora. Então, por gentileza, né, verifiquem se você está dentro do grupo direitinho, para vocês poderem trabalhar. Peço vocês atenção em relação à entrega, né, do estudo dirigido, que as datas já chegam muito rapidinho, né? Então, peço a vocês que não deixem de prestar atenção, porque tem as primeiras datas, elas já estão se aproximando, tá? Encaminhei para vocês para o WhatsApp também, para poder facilitar, né? Ainda para quem está com, às vezes, com alguma dificuldade de acesso ali no AVA. Então, para não ter problema e não ter nenhum esquecimento de atividade, tá bom? Então, fiquem atentos vocês. Bem, vou falar aqui para vocês como que a gente vai trabalhar hoje. Hoje nós vamos finalizar a unidade 1. Se der tempo, a gente já vai iniciar falando sobre a água. Mas nós, semana passada, nós já até demos, né, uma introdução a respeito aos vírus. E hoje a gente vai dar prosseguimento, tá bom? E aí, vocês vão ver, no final, eu montei, é um joguinho, que aí eu vou explicar para vocês, porque a gente vai fazer uma breve revisão em relação a essa unidade 1, tá? Então, ele é interativo, aí eu espero que todos vocês possam, aqui, deixa eu dividir, possam participar, porque inclusive, esse é o objetivo, para que vocês possam, né, verificar o que lembra, o que ficou realmente de aprendizado, aquilo que eventualmente você às vezes está encontrando algum tipo de dificuldade, só para a gente, antes de passar para a próxima unidade, fazer essa revisãozinha breve, tá bom? E caso tenham perguntas, estou à disposição. E aí a gente dá prosseguimento
a partir da nossa bioquímica celular, que aí a gente inicia falando da água, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção do que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque eu acho isso importante, né? Deixa eu ver uma coisa, gente. Deixa eu ver se eu fiz aqui, ó. Isso, fiz. É que tem hora que a gente até perde, tanto clique. Bem, deixa eu agora fazer a projeção para vocês aqui do material. Para admitir, eu sempre tenho que vir aqui nessa página, então até por isso que eu dei os avisos esperando se mais alguém fosse entrar. Então vejamos, só um minutinho, vou projetar aqui para vocês. Olhem só, aqui o nosso material, aqui, projeto aqui. Logicamente, ok? A gente não poderia deixar, né? Vocês acharam que eu esqueci? Não, a sexta-feira continua sendo muito aguardada, né? Então, não poderia deixar de falar o entusiasmo extra pela nossa sexta-feira, né? Sempre é muito bem, estamos mais uma vez aqui na sexta-feira. Eu sei, nós já mostrei para vocês esse vídeo, demos a introdução, sei onde que a gente parou, mas só para a gente dar prosseguimento, não vou obviamente repetir, mas só vou chamar a atenção de vocês de algumas coisinhas que a gente iniciou semana passada para a gente dar o prosseguimento do nosso raciocínio, tá? Olhem só, eu apresentei a vocês, até justifiquei, né? Afinal de contas, por que falar dos vírus numa CMC? Lembrem vocês que a gente comenta sobre os vírus justamente para colocar para o aluno de que os vírus são uma situação à parte, né? Nós vimos e nós questionamos essa pergunta semana passada. Os vírus não são considerados seres vivos. Então, a estrutura viral é uma estrutura à parte, diferente daquilo que a gente está aqui estudando, dentro de célula procariota, dentro de célula eucariota, né? Então, é por isso que na nossa unidade, o autor faz referência, e não é só o nosso livro didático. Se você pegar um livro de citologia, ele faz essa menção, que é para o aluno ter esse entendimento de que vírus é uma característica à parte, tem suas particularidades, e para a gente não cair, às vezes, em erros na hora de uma fala, na hora de se posicionar, tá bom? Nós vimos que os vírus não são considerados seres vivos porque eles precisam justamente da maquinaria celular, né? Eles precisam justamente, deixa eu ver aqui, porque, aqui, ó, isso, deixa eu ver, porque faz um barulhinho, eu preciso, espera só um pouquinho, gente, a projeção disso daqui, ó, que tem gente entrando e faz um barulhinho aqui pra mim, eu não sei se vocês ouvem também. Tem um usuário desconhecido que ele tá querendo, eu admito ele e ele entra. O usuário desconhecido podia colocar o nome dele pra gente ver quem que é, né? Olhem só. Deixa eu colocar aqui, é porque para admissão, isso. Então, gente, nós vimos então que os vírus precisam justamente das nossas células, tá? Porque tem todo aquele conjunto de organelas citoplasmáticas que funcionam em função do vírus, tá? Hoje, inclusive, vou colocar um videozinho para vocês que, na verdade, eu nem contei nenhum videozinho que seria necessariamente o que eu julgasse que fosse completo em relação ao que eu queria mostrar. Mas, de qualquer forma, já que eu não achei, nós vamos, tá? Vou mostrar a vocês estes, porque aí dá uma dimensão para o aluno do que realmente o vírus faz no interior do nosso corpo, tá bom? Então, eu apresentei vocês, chamei a atenção do tanto que os vírus são pequenos, né? Quando comparado, por exemplo, à célula humana, ele é cerca de 1 milhão de vezes menor, tá? Quando comparado a uma bactéria, ele é 1000 vezes menor. É justamente por isso que a gente está vivendo esse momento em que as pessoas falam, eu saio, mas não vejo nada. É lógico, vírus a gente não vê, né? Quem dera nós tivéssemos a oportunidade de enxergá-lo para aí, eventualmente, poder evitá-lo, né? Nós vimos que os vírus, eles são nada mais do que um conjunto de ácidos nucleicos e proteínas, tá? Falei que mostrei a vocês.
Todas essas estruturas aqui ao entorno, ó, são estruturas proteicas, tá? E ácido nucleico vai ser DNA ou RNA. Eu estou aqui, gente, conversando com vocês e falando de uma maneira assim, mais rapidinho, mais breve, é porque semana passada eu cheguei a falar isso, né? E eu, na verdade, o que eu não quero é ser repetitiva, mas ao mesmo tempo eu acho importante para a gente ter essa dimensão, né, essa recordação, para a gente não dar continuidade numa coisa e às vezes tem gente que se esqueceu em si do que a gente está falando, tá bom? Então, por isso que eu estou sendo rapidinha nesse sentido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me pergunta, tá bom? Bem, e aí eu apresentei a vocês essa característica, ela é muito importante, que um vírus ou ele é DNA ou RNA. Isso ajuda na identidade do vírus, isso ajuda, por exemplo, para os pesquisadores, né? Por exemplo, o que nós estamos vivendo nesse momento. Na hora de fazer uma proposta de uma vacina, tem uma distinção entre esse conteúdo, esse material, né? Essa referência de ácido nucleico. Então, isso tudo, conhecimento para a elaboração de situações específicas para aquele vírus, esse entendimento ele é muito importante, tá bom? Bem, e aí eu apresentei a vocês que as estruturas dos vírus sempre apresenta essa estrutura daqui, que ela é padrão, que é o que a gente denomina de capsídeo, né? Falei para vocês que aqui, ó, são conjuntos de proteínas que envolvem, né, o material genético, que é esse daqui, ó, que é o que vocês observam aqui, que é o ácido nucleico, tá bom? Isso daqui é padrão. Por que a gente fala que isso é padrão? Porque nem todo vírus apresenta necessariamente todas as mesmas estruturas. Foi o que eu mostrei para vocês. Existem vírus que são envelopados, ou seja, além daquela estrutura de capsídeo, ele também apresenta uma segunda estrutura proteica por fora, tá bom? Igual aqui nesse desenho, foi o que eu mostrei para vocês e que a gente está revendo. Esses dois aqui, essas duas demonstrações, são duas demonstrações que nós temos. Deixa eu pegar um pointer bonitinho aqui, que aí dá um contraste melhor para vocês. São duas representações de vírus, que é o que nós denominamos vírus nus, tá? São vírus que apresentam exclusivamente essa estrutura de capsídeo, tá? Agora, em contraponto, nós temos esse vírus aqui, que é o que nós denominamos de vírus envelopado, que apresenta além, porque o capsídeo é padrão para todos, mas além daquele capsídeo, ele também apresenta essa estrutura externa, olha, né? Esse revestimento externo, tá bom? Apresentei também vocês essa outra forma, que é uma forma específica, que é denominada de bacteriófago. Ele, por exemplo, ele parasita bactérias, tá? Lucênia, você usou o termo parasita, vírus parasitando? Sim, nós vimos. Semana passada a gente discutiu que os vírus são parasitas intracelulares, justamente por essa dependência que eles têm das células, né, do hospedeiro. Então, quando eu estou, né, com uma carga viral, eu sou considerada uma hospedeira daquele vírus. Deixa eu admitir todos. Sejam muito bem-vindos todas vocês, Dani, Poliane, Sabrina. Viu? Bem, então, realmente, essa terminologia, e é justamente por isso que é muito importante destacar isso para o aluno. Existe uma nomenclatura, existe uma maneira, né, de se tratar, de se falar, que eventualmente tem aluno que às vezes assusta, né? Aqui, admitir todos. Sabrina, seja bem-vinda, Sabrina. Aqui, eu acho que ela está com dificuldade de entrada. Seja bem-vinda, Sabrina. Bem, então isso, né, pra gente aqui, é importante a gente enxergar e entender essa linguagem
da qual nós ouvimos falar e da qual, de uma maneira muito específica, nesse momento que estamos vivenciando, é mais comum, às vezes, a gente ouvir, né, uma determinada linguagem referida aos vírus aí nos nossos noticiários, tá bom? E por que que esse bacteriófago ele é tão diferenciado, né? O bacteriofago. Observem vocês que ele tem uma estrutura bem particular, né? É uma estrutura que realmente a gente denomina de cabeça, que é o local onde tem o capsídeo deste vírus, tem uma região de cauda e tem essas fibras. E é interessante, tem até um videozinho que daqui a pouco vai aparecer para vocês, que a impressão que dá. Seja bem-vindo, Mike. Bem-vindo, bom dia. E que a impressão que dá, tá joia, Mike, é que essa estrutura viral, que é o bacteriofago, ele injeta seu material genético dentro da célula, bem semelhante, por exemplo, uma agulha de seringa, que é o que a gente faz em termos de comparação, tá? Vocês vão ver que é interessante a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele consegue, né, penetrar na célula do hospedeiro. Chamando a atenção de vocês, que nós começamos, né, que os vírus podem parasitar células humanas, demais outros animais e até mesmo parasitar células vegetais. É lógico que nós aqui, nós sempre destacamos a importância do vírus, principalmente pelo impacto à saúde humana, né? É óbvio que esse é o nosso objetivo, mas é sempre importante destacar isso, porque às vezes isso também não possa se perder dentro de um contexto, tá bom? Comentamos que a partícula toda, né, capsídeo, ácido nucleico e toda a estrutura do vírus é o que nós denominamos de vírion. Aqui eu apresentei diferentes formatos para vocês e foi nesse o slide que nós paramos, tá? Então por isso que eu fui rapidinho, mas eu acho importante porque aí a gente deu uma sequência, a gente ajuda a recordar, né? Porque como eu vou falar de estrutura, se eventualmente você mal se recorda do que a gente viu semana passada. Então essa estrutura então, que foi onde a gente parou, onde eu chamei a atenção de vocês, olha, a presença, né? Do envelope, do capsídeo, do ácido nucleico, tudo isso são informações importantes, são informações estruturais do vírus. E aí foi onde nós estávamos apresentando, né, e eu chamei a atenção de vocês de que essas estruturas, por exemplo, o envelope e o capsídeo, se a gente observar, são as estruturas mais externas do vírus, né? Tanto é que tem vírus que é denominado vírus nu, que só apresenta o capsídeo. Então, o capsídeo seria a estrutura mais externa, seria a roupagem, vamos falar assim, né? Por exemplo, a gente, para poder sair à rua, nós precisamos, é convencional, a gente usar uma roupa para nos proteger, para que a minha individualidade, a minha característica, né, os meus aspectos mais íntimos estejam protegidos. Então, na hora que a gente se vê na rua, fala, quem que é? Quem que é fulana? Ah, é aquela que hoje ela tá com um vestido vermelho, um croque amarelo. Opa, essa daí realmente tá bem visível, né? Ou seja, você faz uma referência àquilo que você está enxergando que é mais externo. Por que eu fiz essa comparação boba? Para a gente verificar que quando um vírus entra no nosso organismo, essa, né, roupagem externa, essa estrutura que nós estamos falando, desse capsídeo, seja bem-vindo, Pedro, bom dia. Essa estrutura externa é que é vista pelo nosso organismo, né? Essa estrutura que está mais visível, que está mais pronunciada externamente, é a que é perceptiva para o meu organismo. Por exemplo, as células de defesa vão identificar essa estrutura externa. Então, nós temos o capsídeo ou o envelope, para aqueles vírus envelopados, nós temos, né, nesse caso, de fato, esse ambiente do qual
é perceptível pelo meu organismo. Por isso que nós falamos que todos dois, olhem, conferem algum tipo de proteção à estrutura do vírus e promove essa antigenicidade. Olha, antigenicidade e fica bom porque vocês, semestre passado, nós estudamos, né? Morfo do sistema imune. Lembram que corpo estranho é um antígeno, né? Existe essa terminologia, a gente utiliza essa terminologia dentro do sistema imune. Então, todo corpo estranho é reconhecido, é tratado como um antígeno. Então, é por isso que essas estruturas mais externas são tidas, né, como promoverem uma antigenicidade, tá bom? Só para a gente entender isso daqui. E o ácido nucleico, que vai ser ou DNA ou RNA, é, na verdade, a referência genética daquele vírus. É onde tem a especificidade daquele vírus. Na hora que você fala assim, eu tenho vírus influenza, um vírus de uma gripe sazonal, por exemplo. É um vírus do SARS-CoV-2, ele promove Covid. Tem um vírus que é o vírus hepatite. Na hora que a gente faz essa menção, logicamente nós estamos nos referindo a algo específico, né? Na hora que eu falo vírus hepatite, é um vírus que é diferenciado, que promove uma doença diferente, que tem um processo diferenciado, por exemplo, do Covid, né? Do SARS-CoV-2. Então, a identidade do vírus está nesse ácido nucleico, assim como a nossa identidade, nós sabemos, que está no nosso DNA, que é o nosso ácido nucleico, tá bom? Então, isso foi onde a gente parou, e isso daqui é importante, porque, inclusive, a gente pensa muito na possibilidade, às vezes, de questões, né, que venham falar de células e que venham abordar e tocar no assunto dos vírus, tá bom? A gente pensa muito de vocês, não só ali no nosso dia a dia, não só ali nesse esquema, né, de nosso aqui, mas muito de vocês aí de futuro. Em termos de tipos virais, existem vários tipos de vírus, né? Tem uma imensidão de vírus que, de fato, e que, inclusive, aqui vale até, é interessante a gente posicionar isso. Seja bem-vinda, Camila. De que é conhecido nos dias atuais, e nós sabemos que existem uma grande quantidade de outros vírus que existem na natureza e que, na verdade, nós às vezes ainda não temos consciência deles, tá? O que, inclusive, é um grande desafio nosso. Vocês já devem ter ouvido falar aí, né, de que o que nós estamos vivenciando nesse momento, que é algo, na verdade, que não houve, né, algo paralelo. Já tivemos vírus importantes que promoveram muitos danos e mortes, a gente sabe, mas que às vezes estava mais reduzida a sua capacidade de transmissão, né? O que nós vivenciamos agora, essa paralisação de atividades que houve no mundo inteiro, né? Em diferentes momentos, cada país uma realidade, mas, poxa, nós acompanhamos e nós estamos acompanhando. Isso é sem precedente. Isso, na verdade, a gente não encontra ali antes, né? Na literatura, no acompanhar recente histórico de ter vivido um momento de uma paralisação tão grande, em grande quantidade praticamente no mundo inteiro, bom? Então, aí a gente sempre se pergunta, poxa, será que isso que aconteceu agora, porventura possa se repetir, né? Então, justamente, por que eu estou falando disso? Por essa grande quantidade de vírus que se conhece e que nós também temos consciência de que existem outros vírus. Aí você fala assim, Lucene, como que tem outros vírus e a gente não conhece?
Existem vírus que sejam micro-organismos de uma maneira geral, e particularmente o vírus, que é o que a gente está falando, que, por exemplo, eles podem parasitar animais silvestres, né? E que, na verdade, a gente não tem essa consciência, a gente não tem esse conhecimento. Porque na hora que morre, né, um determinado animal silvestre lá na floresta, ninguém necessariamente toma consciência disso e ninguém vai sair procurando por que ele morreu, qual que foi a causa, né? Mas qual que é o grande detalhe? O homem aproxima desses animais por vários motivos, né? Por várias questões ambientais, sociais, enfim. E a partir do momento que a gente entra em contato com esses animais, aproxima, né, a nossa vida diante do convívio desses animais, existe a possibilidade, que é aquilo que a gente também ouviu da história do Covid-19, né? Lembra quando a gente vê qualquer tipo de reportagem tentando entender como que foi, né? Como que se deu ali aquele início, né? Em Wuhan. Aí se fala dos animais, do mercado, né? Então, só para posicionar para vocês, quer queiram ou não, nós seres humanos, nós estamos susceptíveis a novos encontros com outros vírus que nesse momento nós às vezes não temos a consciência, nós não conhecemos, mas que eventualmente porque os vírus, eles se adaptam, eles acabam conseguindo muitas vezes, basta às vezes uma oportunidade de se adaptar àquele novo ambiente celular, né? Porque, lógico, um organismo humano é diferente do organismo, por exemplo, de uma cobra, de um organismo de um morcego, do organismo de um macaco. Então, existe, muitas das vezes, uma adaptação. E os vírus têm essa capacidade, né? Dessa adaptação, pequenas alterações, né? Que ocorrem ao acaso, enfim. O que a gente quer chamar a atenção de vocês é que quando a gente fala dessa diferença, né? Desses diferentes tipos de vírus que existem, que nós sabemos que existem, nós estamos, obviamente, é interessante a gente pontuar e particularmente, falando desse assunto no momento como esse que nós estamos vivendo, nos faz, como profissionais de saúde, né, parar e pensar um pouco mais adiante, tá? Logicamente, ninguém aqui está falando e nem podemos falar que obrigatoriamente isso vai acontecer. Tomara que não aconteça, né? Afinal de contas, tudo isso que está acontecendo é algo que nos aflige muito, nos atinge demais, além, obviamente, de todas essas perdas de vida que nós tivemos. Mas o fato é que a gente precisa de parar e pensar e ver essas possibilidades, né? Porque é algo, infelizmente, que chega a nos assustar, mas que é importante que a gente consiga entender, afinal de contas, a gente estuda esse assunto e precisa, né, estar atento ao que nos envolve, tá bom? E aí, algo que eu já falei com você, sei que não é novidade, mas que estou aqui pontuando, né? A característica clássica dos vírus é utilizar do hospedeiro, é utilizar-se das células do hospedeiro. Como eu falei com vocês, nós, seres humanos, somos hospedeiros dos vírus que nos atinge, né? Você hospeda, quando você está com uma virose, você está hospedando um determinado vírus. Ah, professora, hospedar, mas eu não quero hospedar ele, não, tá? Também não. Não é uma questão de querer. De repente, por circunstâncias, né, nós contraímos, nós nos infectamos e por aquele intervalo de tempo nós somos considerados hospedeiros, tá bom? E aí esse vírus vai o quê? Usar a maquinaria, usar aquelas células que nós estávamos estudando até semana passada, né? Onde eu apresentei para você
o ribossomo, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, peroxissomo, mitocôndria. Lembram aquela comparação que a gente faz, que a gente estende da nossa célula a uma grande fábrica? O vírus não tem essa grande fábrica. O vírus precisa de utilizar da fábrica alheia. Então é esse que é o grande detalhe. Então, na hora que nós estamos infectados e nós funcionamos como esse hospedeiro, aquele vírus que nós contraímos, aquele vírus que nos infectou, ele começa a entrar nas nossas células, querendo ocupar. É um invasor, né? Ele é uma ocupação de um espaço que é privado, porque é meu, mas o vírus entrou. E ele vai parasitar. Por isso que a gente fala que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele obrigatoriamente precisa disso. Quer a gente queira, quer não. Quer seja eu, um ser humano, quer seja isso se estiver acontecendo com o meu cachorrinho, quer seja um vírus parasitando uma célula vegetal. Tá bom? Então ele sempre vai obrigar, utilizar. E olha, quando eu quero obrigar, né? Quando eu quero utilizar nesse sentido de ter essa obrigatoriedade, não pedem licença não, né? Quem dera fosse assim, e não é. Então eles chegam, eles albergam e eles tomam conta do pedaço. Aí cabe a nós, em termos de organismo, uma vez, né? Aí a gente pode fazer o link daquilo que nós discutimos, né, semestre passado, que é o meu organismo reconhecer aquele invasor e montar uma linha de defesa, tá bom? Existe, para começar, eu acho essa demonstração aqui do vírus lindíssima. Não sei se vocês concordam comigo, essas estruturas proteicas aqui representadas lembram tulipas. Olhem só que bonito, né? É interessante porque, de uma maneira geral, a representação dos vírus, eu sempre falo isso com os meus alunos, elas são muito bonitas, né? Porque eles apresentam essas estruturas externas, que são, a gente confere aqui uma coloração artificial para representação, e são bonitos, né? Às vezes fazem um estrago danado, matam, enfim, mas são estruturalmente bonitos, né? E aqui nós temos a representação de um vírus, que aqui, ó, se vocês observarem, eles estão me falando que esse ácido nucleico é RNA, ok? Então, eu até venho justamente com essa característica para dizer a vocês. Se a gente ouve, né? Por exemplo, é possível vocês ouvirem aí, às vezes, algum pesquisador falando sobre vacina para Covid-19, poderem mencionar e falar que o SARS-CoV-2 é um retrovírus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o vírus SARS-CoV-2, ele apresenta como ácido nucleico o RNA, o que é verdade. Então, o que nós temos? Todos os vírus que apresentam como carga, como ácido nucleico, o RNA é denominado ou de RNA vírus ou de retrovírus, tá bom? Então, é uma linguagem que a gente encontra na literatura, que a gente encontra, eu mesma coloquei para vocês no AVA vários vídeos, né? E ali às vezes são vídeos maiores, que demoram mais, inclusive esses logicamente eu não coloco aqui pra gente, porque ele exige, né, um tempo, e aí esse não é o objetivo de passar isso em aula, mas que fica ali para vocês, né, quem puder acompanhar depois e ver, mostrando, aí eles falam às vezes um pouquinho do histórico de determinados vírus, o impacto que eles fizeram em determinadas regiões, né? Isso tudo, obviamente, antes do que a gente está vivenciando agora. Mas então vale a pena, porque eles utilizam muito dessas terminologias. E acredito que nós,
que você fala assim, mas dentro da fisioterapia? Sim, dentro da fisioterapia. Afinal de contas, nós, de uma maneira geral, profissionais que estamos ali tratando na área de saúde, somos impactados por tudo isso, né? Existem vírus que possam interferir também em várias situações que podem gerar transtornos ao indivíduo, ao paciente e necessitar de uma atenção fisioterapêutica, enfim, é importante isso está dentro da realidade de vocês também como profissionais, né? Não tem como fugir, tá? Coloco aqui para vocês aquilo que eu mencionei anteriormente. Eu acho que em termos de imagem, né, para o aluno, às vezes é o que mais fica de que os vírus eles podem, existem, igual a gente fala, né? Vírus parasitando bactéria. Quando às vezes a gente fala isso pela primeira vez, o aluno fala, nossa, professora, pode? Como que pode? Sim, vírus parasitando uma bactéria. Existem, né? Como é o exemplo dos bacteriófagos, eles são classicamente parasitas de bactérias, tá? Existem também aqueles de células vegetais e existem em outros animais. Aliás, é o que mais tem, né? Vírus que estão ali, que parasitam, que infectam outros animais, e é o que a gente estava falando, obviamente podendo, inclusive, às vezes, o ser humano se aproximar desse ciclo, se aproximar desse ambiente a partir do momento ali, logicamente, consumo, às vezes de carne crua, proximidade, né, com bem-vinda, Rayane, bom dia. Proximidade ali ambiental com esses animais. Então, assim, a maneira como às vezes o vírus, né, possa de fato se instalar e começar um processo infeccioso humano, a gente não tem, a gente não consegue necessariamente, né, ter essa dimensão. O fato é que tudo isso é possível, tá bom? Tenho aqui é algo que, se não me engano, eu chamei a atenção de você semana passada. Porque é muito notório, né? A gente, na hora que fala de vírus, a gente fala assim, ó, o vírus da dengue, o vírus da hepatite, o vírus da gripe, tá? Os vírus, eles não recebem um nome específico, né? Eles recebem um nome fazendo menção à doença que eles promovem. Eu chamo muita atenção, é interessante, gente, que a partir do momento que nós, enquanto profissionais, enquanto professores, lecionamos um determinado tema, tem hora que é assustador como que a partir do momento que a gente tenha que atualizar o nosso material, né? Porque aqui eu estou apresentando vocês falando de vírus, características que eventualmente eu tinha que falar sobre os vírus a turmas de 5 anos atrás, por exemplo. Só que é porque a gente sempre fica querendo chamar a atenção de vocês, óbvio, né? Eu quero falar e quero contextualizar aquele assunto naquele momento. E o que eu estou falando? Eu, como professora e como venho, né, trabalhando com esse assunto ao longo dos anos, chega a ser assustador como que eu vou tendo que mexer nesse material e colocando imagens e falando de vírus que naquele momento está mais na crista da onda, infelizmente. Sabe por que eu estou falando disso com vocês? Porque a gente falava do HIV, né, que é o vírus da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, que de qualquer forma isso as pessoas, a gente sempre sabe que o aluno reconhece, já ouviu falar e tem uma noção. Aí tem o vírus da dengue, porque a gente teve uma época aí, né? Aliás, a dengue não saiu das nossas vidas, ela continua, né? Ela só perdeu nesse momento o status que ela tinha um tempo atrás. Mas há um tempo atrás ela era o vírus de maior destaque, né? Aí depois da dengue, não sei se vocês se recordam, há um passado relativamente recente, eu tinha que falar do chikungunya, do zika, chikungunya. Então, se vocês observarem,
Aqui, ó. Se vocês observarem, eu coloquei aqui a representação do chikungunya, sempre tentando fazer isso. Deixa eu colocar aqui um vírus que nesse momento o meu aluno vai reconhecê-lo assim com um afinco maior. Aí eu tive que agora colocar o SARS-CoV-2. É isso que eu chamo a atenção de vocês, que a partir do momento que a gente vem colocando, falando o mesmo assunto, e porque ele falar sobre vírus é pertinente, né? A sempre, mas olhem só como que eu me daria por satisfeita, não precisava de ter que mudar mais nada. O que a gente tem já nos dá, né, realmente situações ali de doença, de perdas, mas infelizmente vira e mexe a gente tem que aí atualizar, né? E aí eu vou apresentar a vocês, igual a gente fala do SARS-CoV-2. Eu até coloquei isso daqui para vocês para contextualizar, para chamar a atenção do meu aluno, que é algo mais recente, que é algo que nós estamos vivenciando, e por que desse nome, né? Na hora que a gente fala, já que o vírus ele recebe o nome, né? Da doença que ele promove, então seria o vírus da Covid-19, que é o que muitas pessoas falam, ou SARS-CoV-2, como que eles tiraram essa nomenclatura, né? Primeiro, olhem só o aspecto estrutural desse vírus, né? É um vírus envelopado. Se vocês perceberem, ele é um vírus envelopado. Essas estruturas, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui, né? Ele de fato, ele é aquelas estruturas proteicas que eu mencionei anteriormente, que mostrei naqueles desenhos esquemáticos. E ele é pertencente à família Coronaviridae, que faz uma menção, né, à coroa, justamente por causa do aspecto, né, dessas estruturas proteicas, que nos remete uma semelhança a um aspecto de coroa, tá? Então ele pertence a essa família. E por que SARS-CoV-2, né? SARS, ele vem da uma nomenclatura, de uma sigla, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? Vocês já ouviram falar isso? CoV justamente do coronavírus, ou seja, um vírus pertencente à família Coronaviridae, um vírus com esse aspecto, né, de coroa. E 2, porque já tinha o SARS-CoV-1, tá? Então, agora o SARS-CoV-2, e que provoca Covid-19, né? Eu até coloco aqui para vocês, ó, a Covid-19 significa Coronavirus Disease, né? Ou seja, uma doença promovida por um vírus, corona, tá? E 19 refere-se porque tudo iniciou-se, né, no final do ano passado, 2019. Então, por isso que padronizou-se. Essa padronização não é um batizado que nós fazemos, um batizado popular, não. Vem como uma menção diante da Organização Mundial de Saúde, porque essa é uma nomenclatura utilizada no mundo inteiro, tá? E aqui eu coloco para vocês, olha, já que eu apresentei aquela estrutura, né, anterior, perdão, aqui, aquela estrutura para vocês de ácido nucleico, envelope, capsídeo, né? Então, aqui nós temos esse aspecto externo do SARS-CoV-2, como eu mencionei, essas estruturas glicoproteicas, tá? Tanto as rosinhas como essas verdes. E sempre até aqui reconhecido, olhem, reparem vocês que essa daqui é uma glicoproteína e que eles inclusive até denominam de proteína S, não sei se vocês já ouviram falar. E isso tem a ver, é importante, só um momentinho aqui, deixa eu admitir a Miriam, tá? O seguinte, o que é importante? Porque essa estruturazinha proteica aqui, vocês vão ver, ela vai ajudar no reconhecimento da célula humana. É ela que vai ter ali o reconhecimento com receptores de membrana da célula humana. Então, é importante todo esse entendimento
É importante o reconhecimento, tá bom? Então, olhem, essa daqui é uma glicoproteína S, e aqui, como eu falei com vocês, os verdinhos também são, né? São denominados proteínas M. Não vem um caso aqui, não vamos necessariamente entrar nesse universo mais detalhado, mas só para a gente ter essa noção. E aqui é o material genético, aqui é o ácido nucleico, que porventura, como eu já falei com vocês, ele é um retrovírus ou um RNA vírus, é o vírus, ele tem como ácido nucleico o RNA. Normalmente. E aqui, né, quando a gente pontua o grau de virulência dos vírus, tá? Engraçado, eu acho que aqui tá uma projeção diferente, não tá? Deixa eu só ver aqui, ó, só um pouquinho, porque eu acho que a outra projeção fica maior para vocês. A sensação que eu tenho é que tem alguma coisa de diferente. Não esquenta, não. Sou eu mesmo que mexi aqui, tá? Deixa eu ver o que é isso daqui, porque dá a sensação para vocês verem bonitinho, grande. Eu não sei o que foi. É porque a gente dá tanto clique, gente. Deixa eu pôr aqui, tá? Eu acho que assim para vocês fica isso. Ou é impressão minha? Ok. Agora eu acho que tanto é que agora eu consigo ver o pointer, né? Isso. Muito bem. Então, olha, o grau de virulência dos vírus é variável, né? Aliás, a gente ouve isso no nosso dia a dia. Não sei se vocês se recordam, no início do que nós estamos vivendo, estava postulando muito até que ponto o SARS-CoV-2 ele tinha uma virulência, ou seja, ele promovia uma letalidade, né? O que, na verdade, eles estão estudando até hoje em diferentes países para poder verificar, né, a dimensão desse vírus no seu potencial de poder causar mortes, né? Existem vírus que são considerados extremamente mortais. Qual que é a característica desses vírus? Aqueles vírus em que promovem cerca de mais de 80, 85% de morte em quem se torna positivo por ele. O exemplo clássico é o Ebola, né? E esses considerados mortais são vírus de uma ação rápida, em que uma vez a pessoa infectada, a progressão da doença, ela tende a ser rápida e levar o indivíduo à morte, né? Grande parcela é levada à morte e de uma maneira rápida, tá? Então, só para a gente entender essa terminologia, por isso que ele é considerado mortal. Existem vírus que matam, mas eles são de ação mais lenta, né? Então, a gente fala que são os vírus lentos. O caso do vírus HIV, ele é considerado um vírus de ação lenta. Por quê? Porque a gente sabe que é um tipo de vírus que pode promover morte, né? Hoje nós sabemos, muito já se conhece a respeito desse vírus, embora ainda também não tenhamos uma vacina, né? Mas eu sempre falo com os meus alunos, na minha época de adolescência, não vamos entrar em detalhes, mas na minha época, gente, foi literalmente o advento do conhecimento do HIV. É como se isso que a gente vivenciou agora, né, fosse, imagina, na minha adolescência, ali o vírus HIV. Então a gente não sabia o que era, ficava sabendo das pessoas doentes, as imagens que nos apareciam na televisão eram de pessoas muito debilitadas, era uma situação de doença realmente que abalava muito a todos nós. E a gente acompanhava nossos ídolos, nossos cantores, né, pessoas conhecidas ali, morrerem por HIV. Bem, hoje em dia nós sabemos, todos vocês jovens sabem, já ouviram falar, sabem, né, da existência desse vírus, sabem da maneira de transmissão, sabem principalmente na maneira de se evitar, né? Mas a gente tem hoje
uma característica de conhecimento do vírus que a gente sabe que, literalmente, esse vírus, ele possa até mesmo gerar, né, dar à pessoa até uma certa qualidade de vida. Depende muito do que? Dela, né, de ter ali a identificação, o reconhecimento de que ela é portadora daquele vírus, começar a fazer o tratamento adequado, né? Uma boa assistência, uma assistência inicial, ela promove a pessoa uma qualidade de vida e, logicamente, uma perspectiva, né, de muitos e muitos anos de vida, tá? Que é o que todo mundo quer, e na verdade todos nós sabemos que um dia a gente vai morrer, mas não sabemos de quê e sempre achamos que a gente vai viver até os 150 anos e bem, né? Bem, hoje em dia esse vírus ele já dá essa projeção para as pessoas de uma perspectiva, né, de uma vida mais prolongada. É logicamente que a gente tem que ter cuidado, afinal de contas, dependência desses medicamentos sempre. Sabemos que, quer queira ou não, é uma situação que a pessoa acompanha, né? Então tem que ter todo o cuidado, todo o respeito e toda a prevenção, ela é fundamental. Eu sempre falo isso muito, né, com vocês que são jovens, que estão aí aproveitando da vida, mas tenham sempre cuidado, porque às vezes muito esquecida, é um vírus de ação lenta, mas não subestimem, porque é muito importante a gente viver em paz, e quanto mais tranquilo, melhor, né? Mas é uma característica desse vírus. Agora tem uns vírus que são considerados incômodos. São aqueles vírus da gripe, mas aquela gripezinha que a gente estava acostumado até então, né? Que é ficar ali, ficar meio prostrado, né? Uma coriza, um corpo mole, mas dentro de mais ou menos 7 dias, a gente volta à atividade, volta à normalidade e a grande maioria das pessoas não venham ser hospitalizadas e nem a caminhar a óbito por isso. Embora a gente nunca possa esquecer que o vírus sazonal da gripe sempre matou. Mas sempre matou principalmente quem? Os idosos, né? Nós temos que ter cuidado porque os idosos, por a característica do sistema imunológico que nós já estudamos, têm essa característica de às vezes serem mais vulneráveis, né? De que algo que eventualmente seria, teoricamente, mais simples, às vezes para aquele organismo ele é forte e o leva às vezes a óbito, tá bom? Mas, a princípio, ele é considerado um vírus incômodo, tá? Incomoda, mas tende a não promover maiores detalhes. Então, só chamando a atenção, né? Nós estamos aqui, a gente pode categorizar os vírus de acordo com essas características, tá bom? Bem, existem, como eu falei com vocês, diversas famílias dos vírus, tanto é que o corona, ele pertence à família Coronaviridae, né, como a gente acabou de falar, de apresentar, e sempre, né, essas características, elas são importantes, o conhecimento do vírus. Isso é uma coisinha, tá, gente? Vocês estão caladinhos? Qualquer coisa de pergunta, podem fazer, tá bom? Podem participar, podem falar aqui, fiquem à vontade. Não quero vocês acanhados, não. Depois eu vou dar um joguinho para vocês participarem, porque eu sei que é bom provocá-los, né? Porque senão vocês ficam muito caladinhos, mas fiquem à vontade, tá bom? Qualquer coisa também podem perguntar. Não se acanhem. Bem, mas aqui, como nós falamos anteriormente, é importante, né? De ter sempre esse reconhecimento daquele vírus, quais são os ácidos nucleicos, qual é o ácido nucleico que ele possui, né? Se tem ou não envelope e o modo como ele, por exemplo, ele penetra na célula hospedeira. E eu vou apresentar a vocês. Existem diferentes tipos, né? Na verdade, existem 2 tipos de ciclo de um vírus, tá? Que é o ciclo que ele tem de replicação.
que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que todo esse reconhecimento, né? Na hora que a gente falar, os pesquisadores eles estão estudando para conhecer o mecanismo de ação desse vírus. Por quê? Eu preciso, quando eu quero me proteger de algo, de alguém, conhecer esse algo, conhecer esse alguém é fundamental, né? Como eu vou me proteger de algo que eu não conheço? Porque às vezes conhecendo como ele age, né, eu consigo às vezes evitar determinadas ações, me anteceder a ele, né, neutralizar a ação dele. Então é por isso que esse entendimento, esses aspectos básicos que a gente está apresentando aqui para vocês, porque na verdade são aspectos básicos, não compete a gente aqui, né, estudar em profundidade os vírus, que aí seria dentro da virologia, microbiologia, enfim, não é o caso, mas a gente está com aspectos básicos para a gente ter essa noção, para a gente ter essa linguagem, para a gente poder falar, para eu poder ver um programa e conseguir discernir o que está sendo realmente dito, daquilo que é ali do nosso dia a dia, tá bom? Então, é por isso que todos esses aspectos básicos, eles são importantes de reconhecimento. E aí, justamente, entender esse ciclo de vida, que como eu falei com vocês, que são dois modos, né? O lítico e o lisogênico, onde ele pode promover ou não a morte da célula hospedeira, que eu vou apresentar, ele é fundamental, porque conhecendo esses processos, a gente consegue, às vezes, ter propostas de vacinas, né? Porque eu sei quais são as células que eventualmente podem ser hospedeiras daquele vírus, né? É o que a gente tem ouvido aí falar. Não sei, a ponto vocês acompanhando, inclusive é da justificativa, né? Hoje em dia as pessoas não morrem no Covid-19 a problemas exclusivamente respiratórios. Tem pessoas que vêm a óbito por Covid-19 com problemas falência renal, né? Com comprometimento de outros órgãos. Por que que isso é importante? Por que que às vezes, logo no início, às vezes ficava naquela dúvida se aquela causa-morte era por Covid-19 ou não? Porque nem sempre o óbito ele era promovido por problemas necessariamente respiratórios. Não que aquele paciente não tivesse, mas ele evoluiu, por exemplo, para um problema renal, né? O que a princípio, às vezes, a gente não esperava, porque não conhecia, achava que inicialmente era só uma questão respiratória, né? Problemas da via aérea. Hoje em dia não, já é reconhecido que o SARS-CoV-2 consegue reconhecer e penetrar dentro de outras células do corpo humano, que outras células têm receptores, né, que permitem de fato o reconhecimento, a entrada do vírus naquela célula, podendo provocar danos, né, podendo promover destruição daquelas células, tá bom? Então, logicamente, tudo isso é fundamental para que nós tenhamos a tão sonhada vacina, né? Que é algo que se fala, que se ouve tanto em vários questionamentos, tá bom? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que tudo isso aqui, ó, a gente já colocava isso antes, né? De qualquer coisa que estamos vivenciando agora. A gente só está contextualizando dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente está vivendo hoje, tá bom? Aqui, chamando a atenção, não vou aqui entrar em detalhes, mas percebam em termos do desenho, tá? O que eu tenho, só para vocês entenderem em termos de desenho? Olha, tem uma estrutura celular. Isso, deixa eu ver aqui, eu acompanho aqui, isso, fica muito mais visível para vocês. Eu tenho aqui, olha, gente, vocês estão me ouvindo, não estão? Alguém só fala um oi aí pra mim? Ah, então tá. É porque quando o silêncio é muito grande, a gente fica, gente, será que eles estão me ouvindo? Então, olhem só. Eu tenho aqui a membrana plasmática de uma célula,
tá? Essa célula aqui, esse desenho, ele é representativo de uma célula hospedeira. Poderia ser uma célula minha, tá? Então, olha, tem aqui a célula com todas aquelas características que nós estudamos, né? Com núcleo individualizado, afinal de contas é uma célula eucariota, com organelas citoplasmáticas, toda aquela maquinaria. Só que, olhem, tem um vírus aqui, né? Uma estrutura viral, que porventura, nesse desenho, o autor está nos mostrando, esse vírus, ele consegue ser reconhecido por essa célula e ele consegue penetrar, ele consegue injetar seu material genético dentro dessa célula, tá? Então, olhem, reparem que tem a representação aqui, ó, do DNA, tá? Que porventura aqui possa ser DNA ou RNA, mas nesse desenho, nessa representação, o autor nos colocou um DNA. Então, o que aconteceu? O que ele está chamando a atenção? O vírus injetou a sua especificidade dentro dessa célula hospedeira. E aqui dentro, esse material genético, ele vai ser trabalhado, né, por essa célula. Como assim? Ele vai entrar, vai duplicar, né? Ou seja, vai ter a duplicação desse material genético. Ele vai ser lido, vai ter uma tradução da presença desse material aqui, ou seja, ele vai utilizar de toda aquela maquinaria de RNA mensageiro, de ribossomos, para a produção de proteínas. Porque o que um vírus é? Ácido nucleico e proteínas. Por isso que eu fiz até questão de recapitular um pouquinho o que a gente tinha falado semana passada, para poder realmente fazer sentido para todo mundo aqui hoje. Para que eu tenha um novo vírus, eu preciso ter o material genético daquele vírus, mas eu preciso construir, por exemplo, no mínimo um capsídeo, né, que envolve aquele ácido nucleico. Afinal de contas, nós vimos que todas as estruturas virais vão ter um mínimo de capsídeo. Isso sem chamar a atenção daqueles vírus envelopados, que é o meu caso aqui nessa representação, que também tem uma estrutura proteica envolvendo externamente, que é o que a gente denomina de envelope. O fato é, gente, que agora esse material genético vai utilizar de todo aquele ambiente, toda aquela grande fábrica celular, né, desse hospedeiro, para que tenha a montagem de novos vírus. Então, aqui, ó, era um vírus que injetou seu material genético e que estava nesse organismo. Vamos imaginar que era só ele. E de repente, olhem, ele tem uma fábrica onde tem a produção de estruturas proteicas, onde tem a possibilidade de duplicação do material genético desse vírus e existe a montagem de novos vírus. Então, era um e agora aqui, só nessa representação grosseira pra gente, né? Eu tenho 5 partículas virais. Agora, vocês imaginem, isso acontece assim aos montes, né? E nós entramos, vocês já ouviram falar carga viral? Né? Ah, tem indivíduos que às vezes ficam muito doentes porque tem uma alta carga viral. Não sei se vocês ouviram falar, tem muito ali profissional da linha de frente evoluindo para óbito. Na hora que se observa, às vezes a letalidade nesse perfil, né, de pessoas, às vezes tende a ser maior. Porque, vou dar um exemplo grosseiro, tá? De repente, de 10 infectados, não sei, eu estou dando um chute, aí realmente eu não sei. Imagine que cada 10 infectados de profissionais da saúde, 5 morrem, ou seja, seria 50%. Ao passo que numa população normal, né, paciente que não seja da área da linha de frente, a cada 10, 2 morrem. O que eles vêm mostrando e vêm estudando? Olha, quem trabalha na linha de frente, ele não só entrou em contato com o vírus, mas ele tem uma chance muito maior de ter entrado em contato com uma carga viral muito maior, porque ele está mais exposto. Porque, quer queira ou não, por mais aparato que se usa, cuidado, né, os EPIs,
necessários e obrigatórios, mas ele está trabalhando ali com o paciente que já está infectado, trabalha com um, com dois, com vários, né, dezenas de pacientes, fazem a intubação. Então, a exposição desse profissional diante de uma carga viral era muito maior. Então, vocês imaginem, ele de repente se infecta, ele entra em contato com o vírus, mas com uma quantidade muito maior do que necessariamente aquele outro paciente que porventura entrou em contato sim, né? Mas que de repente a carga viral dele era menor. Por quê? Não só ele entrou em grande quantidade, como depois todos aqueles vírus que entraram têm a capacidade de de ter essa reprodução, de ter essa replicação viral utilizando-se da maquinaria celular daquele paciente. É lógico que Ô, aí entra. professora, Pode falar, pode falar. Lívia, pode eu falar. assisti também no jornal, é Ah. Lívia, Oi, Lívia, pode participar, Lívia. que o pessoal da área da limpeza dos hospitais é os que mais estão sendo infectados por causa desse vírus, porque eles têm mais contato, né, com os materiais que eles usam, né, Pela para tratar as exposição. pessoas e Sim, Lívia, diz bem que é os que lembrado. mais estão sendo infectados. Olha só, né? Porque olhem só justamente essa característica. Eles estão ali, eles limpam, né? E é necessário. Eu acho que todos nós nunca tivemos tanto cuidado com limpeza, com asseio, né? Com o chinelo que fica do lado de fora da casa, lavando toda hora, jogando um álcool, passando álcool gel. Mas vocês imaginem fazer essa limpeza, ter esse cuidado dentro de um ambiente hospitalar, com pacientes ali chegando, né? Então, bem lembrado, Lívia, e super contextualizado com essa situação. São profissionais à linha de frente, não são necessariamente ali enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, né? Mas estão ali também, são considerados profissionais à linha de frente, que estão ali se expondo, né? Porque não é fácil, né? Você fazer uma limpeza no seu ambiente domiciliar, diga-se de passagem, né, meninas? Na hora que a gente fala que sextou, sextou e tem hora que sextou também para faxina. E aí a gente se monta toda aqui, vão lá, vão arrumar, porque hoje é dia, né? Vocês imaginem o que não é também fazer esse serviço tão importante, tão fundamental, dentro de um ambiente público, dentro de um ambiente onde nós temos pessoas doentes, sob vários aspectos, né? Porque afinal de contas não existe só Covid, né? Então, assim, não é fácil, é uma exposição muito grande, Lívia bem lembrou. Também, né, sempre esses cuidados necessários, EPIs, enfim, tudo que é fundamental para tentar preservar esse profissional, mas a gente sabe que a exposição é muito grande, que muitas das vezes isso possa acontecer com esses profissionais, tá? Então é isso mesmo. Então é isso que a gente chama atenção, é por isso que tem tanta importância, por isso que isso acontece no nosso organismo, né? Por isso que a gente fala que vírus é um parasita intracelular. Porque, olha, ele entrou com o DNA dele, olha esse desenho, ele entrou com o material, carga genética dele, só pura e simplesmente. Mas isso é o suficiente e ele vai utilizar, né? Dessa maquinaria, essa célula. Essa célula deixa de ser a minha célula para realizar as tarefas necessárias ao bom funcionamento do meu organismo. Ele começa a trabalhar agora em função ao vírus. Então é por isso que a gente começa a ter perda, a ter prejuízos, né? Funcionais, aqueles órgãos que são atacados por esses vírus. Aqui eu vou entrar no detalhe, né? Eu já utilizei a terminologia, falei com vocês de células que apresentam receptores, né? Vamos pegar esse desenho, tá? Olha, só para vocês entenderem um pouquinho.
Aqui o autor do desenho está representando, seria uma membrana plasmática de uma célula hospedeira, tá? E aqui ele está colocando receptores, porque algo que a gente vai ver mais adiante, embora a gente já tenha utilizado essa terminologia, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar também, na membrana plasmática das nossas células, tem ali estruturas proteicas, né? Lembram? Bicamada lipídica com proteínas dispersas, enfim. Nós temos o que a gente denomina de receptores. São locais onde, por exemplo, um vírus consegue identificar, consegue interagir, tá? Então tem uma ligação, tá? É por isso que a gente fala ligação viral. Né? Então, o vírus ele precisa de entrar em contato com a célula hospedeira. Ele não consegue necessariamente penetrar, injetar seu material genético em absolutamente todo tipo celular. Tem que ter essa identificação, esse receptor que a gente denomina, tá? Para que aí depois ele possa de fato injetar. Essa representação eu coloquei agora até para ilustrar para vocês. É uma reprodução do SARS-CoV-2, só para vocês terem uma noção. Aqui uma célula hospedeira humana, tá? E aqui a representação do vírus, do SARS-CoV-2. Reparem vocês que na hora que a gente fala dessa ligação viral, a gente está falando desse detalhe aqui, olha, desse reconhecimento. E é justamente, não sei se vocês se recordam, na hora que eu mostrei, eu vou aqui só para vocês identificarem, na hora que eu falei daquela glicoproteína S, até fiz essa menção, né? Porque é ela, justamente ela, que vai se encaixar. Olha aqui. Eu acho muito interessante, é porque, de uma maneira geral, a gente acha que é tudo tão fácil, né? A gente não imagina que tenham tantos detalhes. Então, olha, existe esse reconhecimento. Aquela proteína S é ela que, na verdade, vai reconhecer os receptores presentes, né? Não é qualquer receptor, hoje já se reconhece que é esse receptor AC2, vocês já devem ter ouvido falar aí, né, em várias reportagens, e é justamente esse receptor AC2 que está presente nas células do trato respiratório, nas células renais, se não me engano, em fígado também. Então, são vários órgãos que eles estão observando hoje em dia que existe esse receptor, ou seja, que possibilita que o vírus entre nessas células, tá? E aí aqui a gente fala, por isso que o SARS-CoV-2 não é uma doença exclusiva, não promove uma doença exclusiva do trato respiratório. Ele pode acometer e promover danos maiores a outros órgãos e perdas funcionais, tá bom? Então aqui não vou me estender porque eu vou ainda mostrar como isso acontece, né? O detalhe, mas olha, ele reconheceu, ele injeta o material genético, que no caso do SARS-CoV-2 é o RNA. Esse material genético vai ser replicado, ou seja, duplicado, né? Só para vocês terem uma ideia, são milhões de cópias de novos vírus que vão ser formados, tá? E aí, como a presença desse material genético dentro da minha célula hospedeira vai promover a produção de proteína, aqui, no caso, né, todos esses aspectos avermelhados ao entorno aqui, significa a presença das estruturas proteicas. E nós temos a formação, olhem, de 10 a 100 mil novos vírus que vão ser formados e vão ser lançados para esse organismo. Então, percebam vocês, é por isso que às vezes o processo de evolução, né, entre a pessoa se infectar e eventualmente o quadro evoluir e até mesmo evoluir para óbito, às vezes o intervalo de tempo é relativamente curto. A gente ouve isso nos noticiários. Ah, fulano, não sei se vocês se recordam, daquele rapaz que veio a óbito, não me lembro, recordo o nome dele, que era um apresentador de um programa esportivo. Eles falaram, ele estava, teve uma piora no quadro dele, ele sabia que estava positivo, mas estava ali meio, né, com aspecto de gripado,
nada muito sério, mas de repente, acho que foi num sábado que ele teve piora no quadro, se sentiu, né, um desconforto maior, foi para o hospital, foi internado e antes de chegar uma semana ele já tinha caminhado para óbito. Então, na hora que a gente para pensar, é muito rápido às vezes, né, entre aquela sensação de bem-estar que a pessoa eventualmente tinha, não, uma gripezinha, tranquilo, e às vezes já chegar para óbito, né? Porque a gente acha que às vezes para morrer precisa de tanta coisa, né? Precisa de tanta demora, tanto um quadro agravado, né? Que às vezes poderia se estender, mas não. Às vezes o quadro se agrava numa fração de tempo relativamente curto, porque quantidade de vírus, a replicação, né, desse vírus no organismo humano, às vezes ele é assustador, ele aumenta muito. E a partir do momento que ele vai aumentando, ele vai infectando novas células e novos problemas vão surgindo, tá bom? Aqui, né, dessa reprodução viral que eu já falei com vocês, que é fundamental e que tem dois quadros, né, duas possibilidades, que é o que eu vou apresentar a vocês. Por que a gente fala que existem esses dois quadros, né? Porque tem uma via que é uma via onde a gente vai ver que haverá uma morte da célula hospedeira obrigatória. E, eventualmente, tem uma outra possibilidade em que a célula hospedeira se mantém. Aí você fala, professora, nessa que ela se mantém, então o quadro é mais leve? Não, ela se mantém, mas o vírus continua lá dentro e continua utilizando dessa célula. Então, do ponto de vista funcional, ela se perdeu para o organismo do hospedeiro, tá? Mas é porque é reconhecido esses dois tipos de reprodução viral. Isso é notório, né? Isso é trabalhado, então por isso que a gente apresenta isso, tá? Mas todos os dois implicam em perdas, tá? Aqui, isso eu já comentei com vocês, e só lembrando, né? Quando a gente fala replicação, é a mesma coisa que duplicar, é a mesma coisa que reproduzir. O vírus está se reproduzindo, né? E isso ocorre obrigatoriamente dentro de uma célula hospedeira, tá? Foi o que eu comentei com você semana passada, não sei se vocês se recordam. Quando a gente fala, né, por exemplo, o vírus, se eu tiver o vírus aqui na minha bancada, agora na minha frente, ele estando na bancada, olha, ele está inerte, não acontece nada com ele, tá? Mas a partir do momento que eu contamino a minha mão, levo essa minha mão à boca, levo isso, né, esfrego os meus olhos, que eu levo essa mão com essa sujidade, com esse vírus, para minha mucosa ocular, e o vírus entra no meu corpo, pronto. Aí sim. Aí ele está dentro de um ambiente em que ele consegue, né, ter ali células hospedeiras, ter esse reconhecimento que a gente acabou de falar, né, que ocorre através daquela proteína S e aqueles receptores de membrana, né, enfim. E aí a coisa eu possibilito que esse vírus se reproduza. Agora, se ele ficar aqui nesse ambiente, né, se ele não entrar em contato com o hospedeiro, se ele não conseguir penetrar em uma célula hospedeira, ele vai acabar morrendo, né? E é isso até que eles estudam, afinal de contas, cada vírus tem o período em que ele consegue manter-se viável, né? Foi aí quando vocês começaram a ouvir, será quanto tempo que o vírus vai permanecer, por exemplo, viável dentro de um ambiente, por exemplo, de alguém aqui pedindo para entrar, dentro, por exemplo, de um ambiente de elevador, né? Não sei se vocês ouviram isso, foi muito tratado da possibilidade ali, né, de estar naquele local onde todo mundo clica a mão, coloca a mão, né? Enfim, tá ali, eu entro um ambiente fechado, né? Então, por isso que começou ali a se postular quanto tempo que eventualmente esse vírus em específico, porque cada vírus tem o seu potencial, ele vai ficar ali susceptível,
tá? E eles conseguiram também perceber que às vezes, dependendo do material, né, a característica do material também interfere ali no período de viabilidade do vírus, tá? Aqui eu vou mostrar a vocês, como eu já tinha falado anteriormente, existem esses dois tipos de reprodução, lítico e lisogênico. Esse estudo aqui, gente, foi feito baseado no bacteriófago, tá? O bacteriófago. Foi justamente estudando a maneira como ele se reproduz, tá? Dentro de bactérias. Que aí se postulou essas duas possibilidades e que se estende de uma maneira geral aos demais vírus, tá bom? E como eu vou mostrar a vocês, no ciclo lítico, a célula acaba morrendo. Ocorre o que a gente denomina de lise. Lise significa rompimento da membrana plasmática, tá bom? Tem desenho, eu vou mostrar a vocês. E no ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece, tá? Permanece ali, permanece viável, mas sendo utilizada, tá? Sendo utilizada, estando ali presente, né? Mas sendo utilizada a favor do vírus. Então vejamos, que afinal de contas, aqui ó, mas antes eu vou mostrar o seguinte, eu sei, eu vou colocar videozinho, tá? Mas só para raciocínio, porque na hora para me colocar o videozinho eu tenho que entrar ali na internet. Deixa eu colocar para vocês, só para vocês conseguirem identificar isso daqui, tá? Para a gente seguir nesse raciocínio e vocês captarem a mensagem. Olhem só, o que nós temos, né? Aqui essas duas possibilidades, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, que eu acabei de apresentar no slide anterior. Aqui, como eu falei com vocês, o entendimento desse estudo se baseou no bacteriófago, então é por isso que ele está aqui representado, tá? Aquela estrutura de cabeça, de cauda, né? E aquele penéclea, ele literalmente ele reconhece essa célula hospedeira. Então, se vocês perceberem nesse primeira representação, eles estão mostrando que este vírus injetou o seu material genético para dentro dessa célula hospedeira, que está aqui representada, e aqui, ó, caminhando por esse lado, reparem que estão sendo formados novos vírus, tá? Eu tenho aquele material genético, que é essa estrutura vermelhinha, tem em formato de S, né, que está aqui representado. Foram formados novos capsídeos, e aqui o autor está mostrando para gente que no final, essa célula hospedeira houve lise. O que significa isso? Reparem que houve um rompimento da membrana plasmática. Então, a célula morreu porque ela rompeu aquele envoltório externo e os vírus são liberados para o meio externo, tá? Agora, existe essa outra possibilidade, este outro caminho, que é o que a gente denomina de ciclo lisogênico, onde daquele material genético que foi injetado, o que acontece? Ele vai fazer parte agora do material genético dessa própria célula. Ou seja, essa célula hospedeira que tem no ambiente de núcleo dela o material genético dela, agora terá incorporado ao material genético dela o material genético do vírus. Então, ela vai deixar de ser ela própria para ter um pouco da carga genética do vírus. Aí você fala, o que isso tem de interessante? Lembram que as células se dividem? Lembram que de uma eu tenho duas, de duas eu vou ter quatro e assim sucessivamente? Isso significa que essa célula que agora tem incorporado ao material genético dela, o material genético do vírus, ao se dividir, ela vai dar origem a células que vão ter o material genético do vírus.
Então, ele continua a ser reproduzido utilizando-se dessa maquinaria celular e se replicando da mesma forma. Nesse caso, a célula hospedeira mantém-se viva, mas não em função do hospedeiro. Não por exemplo, essa célula hospedeira minha não está agora funcionando para um bom funcionamento meu orgânico. Ela está funcionando e vai continuar a funcionar replicando o material genético do vírus, tá? Então, isso que apresenta é isso que se tem. E aí, impressão minha, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar? Bom dia. Bom dia, quem fala? Eu, a Dani. Oi, Dani, diga, Dani, pode perguntar, Dani. Falar, o vírus da chikungunya e o da dengue é a mesma coisa? O vírus sofreu mutação ou é o vírus diferente? São vírus distintos que promovem doenças distintas, separadas, tá? Tem perfil diferenciado, tá, Dani? Por isso que a gente fala vírus chikungunya, vírus da dengue, tá? São vírus novos com particularidades, só que eles são transmitidos, eles têm capacidade de serem transmitidos pelo mesmo inseto vetor, tá? Aedes aegypti, tá bom? Ou seja, eu tenho a mesma maneira. Depois eu até vou comentar a respeito disso de vocês, vias de transmissão, né? Porque na hora que você fala chikungunya, dengue, nós sabemos que nós temos ali a participação de um inseto, né? Que ele, ao vir sugar o meu sangue, porque ele quer se alimentar, ele acaba, às vezes, podendo me infectar, tá? Então, isso que eles têm em comum, são vírus distintos, são vírus diferentes, mas que são transmitidos pelo mesmo inseto vetor, tá? Bem, então, o que eu vou fazer? Vou aqui, ó, passar para vocês esses dois videozinhos, são super curtinhos, tá? Como eu falei com vocês, nenhum deles é tão completo, né? É da maneira como realmente eu estava procurando, tá? Mas, ó, só um minutinho, foi eu que abaixei. Eu preciso de entrar aqui na internet, já tá no jeito, tá? Já está no jeito para agilizar pra gente, só que eu tenho que fazer isso antes de colocar para vocês. Mas, tá vendo? São 58 segundos. Mas, de qualquer forma, eles acreditam que... Ó, espera. Calma. Vou tirar aqui o som e ele não tá com legenda, não. O que for necessário, eu falo aqui para vocês, tá? Pra vocês entenderem, ó. Aqui a gente tem esse ambiente celular, né? Ali o vaso sanguíneo, houve a penetração das partículas virais e nós temos aqui as hemácias, que são as nossas células. Aqui, uma estrutura de bactéria e aqui o vírus, né? Reparem quando a gente fala que esse vírus, ele injeta, olha, o seu material genético à semelhança de uma agulha de seringa. Olha essa demonstração. Olha lá, ele está injetando o seu material genético e uma vez dentro desse ambiente celular, olha, ele começa a promover destruição do material genético da célula inicial, né? Da célula que estava ali. E ele utiliza desse recurso, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Eu sou mais lenta do que aqui, ó. Ele promoveu os danos ao material genético da célula hospedeira e ele vai utilizar agora daquela maquinaria, das organelas citoplasmáticas dessa célula para produzir novos vírus. E novos vírus são produzidos. Para esses novos vírus que foram produzidos, bem, tem que parar. Esse videozinho é curtinho, tá? Para que esses novos vírus que foram produzidos venham, né, à luz, venham à tona nesse organismo, nesse corpo,
ele vai promover a lise daquela membrana, daquela célula hospedeira, tá bom? Agora a gente tem aqui um outro videozinho também curtinho, tá? Vou colocar para vocês, olha. Tem que compartilhar aqui. Se não, aqui, deixa eu ver se vocês agora estão vendo, tá? Olhem aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Tá mostrando o ambiente interno, as células do hospedeiro. Aqui um vaso sanguíneo, né? Onde está circulando, passando sangue. E aí, de repente, surge um vírus, né? Esse vírus, ele reconhece essa célula hospedeira e ele vai, literalmente, injetar seu material genético para dentro dessa célula. Aqui, utilizando-se dessa maquinaria das organelas citoplasmáticas, né, que estão presentes aqui dentro dessa célula, esse material genético do vírus, aqui representando o ribossomo, né, olhem, tendo a produção, porque nós vamos ver, esses ribossomos produzem, são eles que sintetizam proteína, né, eles vão produzir aquela proteína que vai envolver o ácido nucleico, tendo a produção de novos vírus. Isso tudo dentro da célula hospedeira. Olhem como que de repente eu tenho uma grande quantidade de vírus que foram produzidos e que agora sairão dessas células, né? Fazendo com que esse processo de replicação, né, viral, ele realmente ocorra, tá? Então, chama a atenção de vocês, eu acho que isso é curtinho, mas a intenção é que seja curto mesmo, né? Acho que de alguma forma, para o aluno, é interessante para a gente, porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é a gente ver essas representações gráficas, que eu acho que ajuda a ilustrar para o aluno, tá? Então, aqui, como eu mostrei para vocês, são esses dois ciclos, tá? Lítico, não encontrei um lisogênico para poder representar, tá? Mas tá aqui só para a gente ter essa noção do uso da maquinaria interna, tá? Do nosso organismo. Aqui, como eu falei com vocês, isso sempre quando esses vírus penetram nas nossas células, eles começam a interferir no funcionamento normal daquela célula, né? Utilizam o que está falando aqui, ó, modifica o metabolismo da célula. Metabolismo é a célula estar funcional, é a célula trabalhar. Se é uma célula renal, ela tem que trabalhar em função dos meus rins, né? Ajudando em todo aquele processo ali de filtração do sangue. Se ela for uma célula hepática, ela tem que trabalhar na metabolização dos nossos nutrientes. Se ela for uma célula do trato respiratório, ela tem que trabalhar no sentido de promover, contribuir ali para o mecanismo respiratório, dependendo do local onde ela esteja, né? Então, a partir do momento que essas células estejam infectadas, elas deixam de ser funcionais para o meu corpo e passam a funcionar em função do vírus e promovendo essa replicação viral, o que compromete cada vez mais, né? Na verdade, aqui é aquele slide que eu adiantei naquele momento para acompanhar nossa linha de raciocínio, que estávamos naquele ponto, né? Onde eu coloquei para vocês esses dois ciclos, o lítico e o lisogênico, tá bom? E fazendo essa distinção que a gente tanto pontua, né? Onde o lítico pressupõe-se o rompimento da membrana plasmática, que é o que a gente denomina de lise, e no lisogênico tem a preservação da estrutura celular, mas ela vai continuar a existir em função do vírus. Aqui é o que a gente até pontuei pela pergunta da Dani, né? Nós sabemos que os vírus eles possam ser transmitidos por diversas fontes, tá? Tem agora a clássica, que é o que inclusive nos norteia no sentido da prevenção, o que faz ser obrigatório o uso de máscara, né? Na hora que eu estou ali num ambiente
público, o uso da máscara ele me protege, mas principalmente protege o meu próximo, né? Porque existem vários assintomáticos. Não significa o fato de eu nesse momento, não estar sentindo mal, não estar necessariamente com queixas clínicas, não significa necessariamente que eu seja real ou negativa. De repente, eu sou uma portadora, eu sou uma assintomática, mas na hora de conversar, né, eu não preciso só espirrar, tossir. Não! Ora, a gente que é professor, a gente tem plena consciência, quando a gente está ali na sala de aula, quem está ali nas primeiras carteiras sofre com a gente, né? Porque professor que fala pouco, que normalmente todo professor fala muito pouco, né? Fala, empolga, tá ali conversando, falando da matéria com vocês, entusiasma. Sem querer a gente percebe, tem perdigotos, né, na nossa fala, que acaba que quem tá ali nas primeiras carteiras, tadinho, às vezes recebe uma chuvarada danada, né? Ou seja, eu não transmito só porque eu estou tossindo, eu não transmito só porque eu estou espirrando. Lógico, na hora que eu espirro, ainda levo, né? Promove com que aqueles perdigotos, que são esses pinguinhos, né, esses respingos aqui de saliva, contendo micro-organismos diversos, inclusive podendo ter vírus, né? Ele, agora não sei de cor, não vou me recordar, mas eles fizeram uma pesquisa que a gente consegue levar, né, a metros de distância gente que está lá na nossa frente, às vezes tem a possibilidade de receber aquele perdigoto, podendo conter vírus, né? E às vezes ele se infectar por esse mecanismo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Na hora que eu uso a máscara, eu estou me protegendo, sim, eu estou tampando as minhas vias aéreas, a minha cavidade oral, mas eu estou principalmente protegendo o meu próximo. Então, se cada um pensar no próximo, ele está protegido, porque tem sempre um próximo pensando nele, né? Então a gente se protege, a gente ali são mecanismos de prevenção, justamente por essa possibilidade de transmissão desse vírus pelas vias aéreas. Mas nem todo vírus é assim, cada vírus obviamente tem suas características. Na hora que a Dani falou aqui da dengue, da chikungunya, nós estamos falando de um vírus que tem a sua maneira de transmissão por um vetor, né? Por um inseto vetor, que é justamente o Aedes aegypti. E esse daqui é o Aedes aegypti. Como que a gente sabe? Por essas patinhas, né, rachuradas, pretas e brancas, que é característico dessa espécie, né? Ele é um inseto cujas fêmeas precisam de sugar sangue. A gente fala que elas são hematófagas, né? Elas precisam de sugar sangue para dar viabilidade aos ovos que elas vão postar, né? Então, elas precisam dessa fonte proteica. Sangue é fonte proteica para elas. Então, elas precisam do sangue. Então, elas vêm, elas me picam. Imagina, elas querem apenas o meu sangue. Mas se elas já picaram um outro indivíduo positivo que tem o vírus, ao me picar, ela consegue transmitir aquele vírus que ela possui, tá? Porque os insetos funcionam de uma maneira paralela, semelhante a nós. Para a gente alimentar, a gente ali mistura saliva ao alimento, né? Enfim, elas para se alimentar, elas nos picam e acabam também tendo ali a presença, né, daquele material que está no aparelho bucal delas, tá certo? Logicamente que o inseto ele só transmite se ele tiver picado anteriormente um paciente positivo, né? E aí, como fome não dá uma vez só, ele acaba nos outros repassos sanguíneos, nas outras vias, outros momentos que ele vai obter a alimentação, ele acaba transmitindo a doença. Também, fonte biológica, o sangue, né? A gente sabe que sangue, material biológico, é super transmissor de várias doenças, inclusive de vários vírus, tá?
O contato sexual, né? Ali a gente sabe, o HIV é clássico em relação a isso, pelo contato mais íntimo, pela possibilidade. Todo material biológico, né, gente? Material biológico é fonte inesgotável ali de potencial de micro-organismos presentes e de transmissão de doenças. E aqui, para poder falar de saliva, nada melhor do que colocar um bebê, porque a gente já consegue até achar que é bonitinho, né? Porque saliva é algo que de fato nos promove, nos dá um certo, né? Uma repulsa, porque é algo realmente que não é interessante. Mas, quando a gente coloca ali a criança, ela tá bem representada e a gente ainda fala, ah, que gracinha, né? Tá babando, né? Quando a gente tá, ah, que bonitinho, né? Mas ali é uma fonte, lógico, de transmissão de doenças, tá bom? Então, dentro desse contexto, a gente não tem como esquecer, obviamente, a via de transmissão ela é específica, né? Há determinados vírus, nem todos os vírus são transmitidos por uma única fonte, uma única via de transmissão, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, estou vendo que a gente está na hora do nosso intervalo, vamos tomar um cafezinho, né? A gente retorna às 9h30, tá bom? Inclusive aí, se vocês tiverem alguma pergunta a esse respeito, a gente começa com uma possível pergunta ou participação de vocês, tá? Antes do nosso joguinho, que daqui a pouco é o horário do nosso joguinho, como eu falei, prometi no início da aula, tá certo? E uma coisa que eu peço a vocês, quem puder, permaneça na sala, tá? É só mudar, colocar tudo aí no mute, o visor, o áudio, porque na hora da gente retornar, se você sair, eu tenho que sair admitindo todo mundo novamente. Então, se você puder, permaneça na sala, tá? Mesmo a gente aqui no horário do intervalo. Tome um cafezinho aí para vocês acordarem, tá bom? Beijão!